Olá, meus irmãos, graça e paz. Presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados, diletos irmãos, estamos estudando o livro de Atos do Apóstolo e a última mensagem foi baseada do versículo 13 até o versículo 42. Estarei lendo o versículo 42 agora para dar continuidade. Estaremos encerrando o capítulo de número 13 hoje, amados. O versículo 42 diz assim: Quando ia saindo, rogava-lhe que estas palavras lhe fossem repetidas no sábado seguinte. E despedida a sinagoga, muitos judeus e proselitos devotos seguiram a Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhe, o exortava a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, reuniu-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradizia o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: Era mister que a vós se pregasse em primeiro lugar a palavra de Deus. Mas visto que rejeitais e não vos julgais digno da vida eterna, eis que nós viramos para os gentios. Porque assim nos ordenou o Senhor: Eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que seja para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quanto havia sido destinado para a vida eterna. Muito bem, amados, diletos irmãos, nós vemos aqui que após Paulo ter pregado, a pregação feita em Antioquia, pelo discurso de Paulo, havia convencido muitas pessoas. Muitas pessoas haviam crido na mensagem que o apóstolo Paulo havia pregado naquele sábado. Então convidaram que eles voltassem no outro sábado para ministrar novamente a palavra de Deus. O interesse despertado em Antioquia pelo discurso de Paulo reuniu no sábado seguinte. A palavra de Deus diz que quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, movidos por ciúme, os judeus vendo que havia uma grande multidão, que eles, sendo os mestres, não tinha reunido durante toda a sua vida uma multidão semelhante àquilo, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradizia o que o apóstolo Paulo dizia. Isso tem ocorrido muito na vida de muitos ministérios, de muitos pastores, líderes religiosos, amados. Quando ele vê que uma determinada igreja ou ministério está em plena ascensão, eles começam a maldizer, eles começam a amaldiçoar ministério que deveria louvar e glorificar a Deus, dizendo que a salvação e a graça tinha chegado. Mas muitas pessoas, muitas lideranças, enchem-se de ciúme, de inveja, e isso tem impedido muitos pregadores, muitas lideranças de crescerem na sua vida ministerial. Nós vemos que aqui esses judeus, vendo que havia uma grande multidão, eles encheram-se de inveja e blasfemando contra a pregação do Paulo. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, comunicaram a esses judeus que era necessário que a eles fosse pregado primeiro a palavra de Deus, mas que eles não haviam aceitado.
E por eles ter rejeitado, ele diz, vocês não são dignos da vida eterna. Então nós vamos pregar agora ao gentio, porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para a luz do gentio, para que pregasse a salvação a todos os confins da terra. E quando os gentios ouviram isso, eles se alegraram. Eles glorificaram a palavra do Senhor e creram todos a quanto estava ordenado para a salvação. Eles se rejubilaram. Eles ficaram felizes grandemente de Jesus os reconhecer como sendo filho de Deus. E com coração grato atentaram à palavra pregada. E os que creram foram zelosos em comunicar a mensagem do Evangelho a outros. Assim, amados, a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Isso está registrado em Atos, capítulo 13, versos 44 até 49. Séculos antes, profetas haviam antecipado essa colheita de gentios, mas aquelas previsões proféticas tinham sido apenas entendida parcialmente, ou seja, obscuramente tinha sido entendida. Oséias havia dito a seguinte palavra que Oséias disse: todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhe dizia, vós não sois meu povo, se lhe dirá, vós sois filho de Deus vivo. Os gentios não eram considerados povo de Deus. E isso Oséias profetizou muitos séculos antes. Oséias 1, verso 10. Ele dizia que acontecerá que no lugar onde lhe dizia, vós não sois meu povo, se lhe dirá, vós sois filho de Deus, do Deus vivo. Então, amados, essa profecia acontece, realiza-se na ministração através de Paulo e Barnabé, que o gentio recebe agora a condição de ser chamado filho de Deus. Nós, amados, que não somos de descendência judaica, nós somos chamados de gentio. E a todos aqueles que aceitam a Cristo, passa a ser chamado filho de Deus. E outra vez, Oséias dizia assim no capítulo 2, verso 23, e semeá-lo-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei de Joruama e de Lo-ami, e direi, tu és o meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. Joruama e Lo-ami era um povo gentil, e Oséias profetizava que o Senhor nosso Deus diria para eles, tu és o meu povo. E o povo gentil diria para Deus, tu és o meu Deus. Então, o próprio Salvador, durante o seu ministério terrestre, predisse a disseminação do Evangelho entre os gentios. Na parábola da vinda, ou seja, da vinha, ele declarou aos impenitentes judeus, o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê aos seus frutos. Mateus 21, verso 43. E depois de sua ressurreição, ele ordenou aos seus discípulos, ou comissionou os discípulos, para irem pregar o Evangelho por todo o mundo, disse o Senhor Jesus, em Mateus 28, verso 19. Ele disse, ide por todo o mundo, ensinar a todas as nações. Não deveria deixar de advertir a ninguém, mas deveria pregar o Evangelho a todas as criaturas. Marcos 16, verso 15. Voltando-se para os gentios em Antioquia da Persídia, Paulo e Barnabé não deixaram de trabalhar pelos judeus de outras partes, onde quer que a oportunidade lhe deparasse,
onde houvesse ouvinte posteriormente, em Tessalônia, ou em Corinto, ou em Éfeso, ou em outras importantes cidades, em outros importantes centros, Paulo e seus companheiros de trabalho pregavam o evangelho tanto aos judeus quanto aos gentios. Mas sua maior energia era daí por diante dirigida no sentido de estabelecer o reino de Deus em território gentílico, entre o povo que tinha pouco ou nenhum conhecimento da verdade de Deus, ou que nunca ouviram falar do Filho de Deus. O coração de Paulo e dos seus companheiros, ou seja, Paulo já havia agora uma comitiva, um associado que estava ao lado dele trabalhando, agora estava aberto um trabalho de evangelização. Paulo já havia estabelecido alguns obreiros, e este trabalho estava sendo feito em benefício do que estava fora da salvação, que era considerado fora da salvação. Aqueles que não conheciam Cristo, que viviam sem Cristo, separado da comunidade de Israel, que era estranho aos concertos da promessa, que não tinha esperança, que vivia sem Deus neste mundo. É isso que Paulo escreve aos irmãos de Efésio, da igreja de Éfeso, no capítulo 2 de Efésio, verso 12. Mediante a incansável ministração dos apóstolos aos gentios, os estrangeiros, os forasteiros, os que antes estavam longe, aprenderam que pelo sangue de Cristo pode chegar perto de Deus, que pelo sangue de Cristo chegaram a reconhecer a Deus, e que pela fé em o sacrifício expiatório de Cristo podiam tornar-se concidadãos dos santos e da família de Deus. Efésios capítulo 2, verso 13 e versículo 19. Então, amados diretos irmãos, apóstolo Paulo, Barnabé e agora sua comitiva de pregadores estava avançando pela fé. Paulo trabalhou sem cessar pela edificação do reino de Deus, entre os quais tinha sido negligenciados pelos mestres de Israel. Exaltava constantemente, chamando a atenção do povo para Cristo, dizendo que Cristo Jesus era o Rei dos Reis. Chamava a atenção do povo para a personalidade de Jesus, chamando ele de o Cristo, e como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Segundo, primeiro livro de Timóteo, capítulo 6, versículo 15. Então Paulo ensinava os crentes a permanecerem, e dizia apóstolo Paulo, enraigados e sobreedificado nele e confirmado na fé, dizia apóstolo Paulo aos irmãos da igreja colossense, e no livro de Colossenses capítulo 2, verso 7. Paulo queria que esses irmãos que estavam aceitando a Cristo, eles criassem raízes profundas, que fosse sobreedificado na palavra de Deus e fosse confirmado pela fé, para que eles viessem crer em Cristo, para que crer em Cristo e mantivesse firme o fundamento da fé sobre esta pedra viva, pode edificar igualmente judeus, gentios. Esta pedra viva é Jesus. Ele é suficiente, grande para todos, é forte o bastante para sustentar o peso e o fardo de todo o mundo, de todo o pecador. Este é um fato plenamente reconhecido pelo próprio apóstolo Paulo. Nos dias finais de seu ministério, quando dirigindo-se a um grupo de crente gentil que tinha permanecido firme em seu amor pela verdade do Evangelho, o apóstolo escreveu: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas,
de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios 2, verso 20. Cristo, portanto, amado, é o único meio que pode levar-nos à salvação da nossa alma. Como a mensagem do Evangelho se espalhasse da Persídia, judeus incrédulos de Antioquia, em seu cego preceito, movido por inveja, incitaram algumas mulheres religiosas, mulheres honestas, e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora daquele distrito. Atos, capítulo 13, verso 50. Nós vemos aqui, amados, que os mestres, a liderança judaica, usaram a fé, a crendice daquelas mulheres que eram honestas, que eram as mulheres religiosas. Então a religiosidade, eles não têm meio de salvar qualquer ser humano, amado. Professar uma religião muitas vezes nos afasta de Deus, acaba nos tornando muitas vezes cheio de preconceito, cheios de preceitos, movido muitas vezes por inveja. Então aqui os próprios lideranças judeus incitaram algumas mulheres que eram religiosas, que eram honestas, e a quais eram as principais, elas tinham posse na cidade, elas tinham liderança na cidade, elas eram ouvidos, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e o lançaram fora daquele distrito. Os apóstolos, eles não ficaram desencorajados por esse tratamento. Lembre-se das palavras do Mestre: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram diante de vós. Mateus 5, verso 11 e 12. A mensagem do Evangelho, amados, estava avançando, e o apóstolo tinha todo motivo para sentir-se encorajado. Suas atividade entre os irmãos de Antioquia da Persídia tinha sido ricamente abençoado, e os crentes, a quem tinha sido deixado a conduzir a obra sozinho por algum tempo, estava cheio de alegria e do Espírito Santo. É isso que o livro de Atos do Apóstolo, capítulo 13, verso 52, é o final deste capítulo, diz que esses discípulos estavam cheios da presença do Espírito Santo. Eles estavam alegres, eles estavam transbordando com a presença gloriosa do Espírito Santo. E apóstolo Paulo, mesmo sendo expulso deste distrito, Paulo e Barnabé, a Bíblia diz que eles simplesmente bateram ou chacoalharam o pó da sandália dos seus pés. Os judeus se opunham à doutrina que pregava os apóstolos, e quando não puderam achar que blasfemar de Cristo, de seu evangelho corretamente, o que começaram a contradizer, terminaram por blasfemar. Quando os adversários da causa de Cristo são cheios de má intenção, se torna advogado do mal. Deve ser ainda mais, parece essas pessoas serem mais atrevidas, pois blasfema do próprio Deus. Enquanto muitos não se julgam digno da vida eterna, outros que permanecem menos provável desejam ouvir mais das boas novas da salvação. Isso conforme o que foi anunciado no Antigo Testamento, que a luz que poder, que tesoura traz consigo. Este evangelho, quão excelentes são suas verdades, seus preceitos, suas promessas. Vem nos apresentar Cristo, aquele que
nos trouxe a salvação do Pai. Aos que estão com espírito enfraquecido, que nos fortalece através do seu Espírito Santo. O Espírito fez a chamada eficaz. O Espírito de Deus, ele traz-nos a graça. Todos os que estavam fora da vida, fora da expectativa da vida, pode receber gratuitamente a salvação mediante a Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós, amados. Que Deus nos guarde, seja o nosso alicerce, seja a nossa fortaleza. Nós necessitamos de uma grande salvação, amados. Precisamos permanecer, conhecer a Cristo mediante a sua palavra. Não devemos ficar correndo atrás de profecias ou de profetas, mas devemos analisar a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva, eficaz. A palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Isso é que o próprio Davi diz: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Que Deus vos abençoe, amados. Este é mais um pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos conceda a paz. Eterno e soberano Deus, te dou graças, Senhor, por encerrar mais um capítulo do Atos do Apóstolo. Amanhã provavelmente estarei iniciando o capítulo 14. Que o Senhor assim me dê, Senhor, da tua graça, da revelação divina da tua palavra, que eu possa trazer uma palavra viva, eficaz, uma palavra que gera vida na alma, no espírito, no coração, na mente de cada ouvinte do pedacinho do maná dos céus. Eu oro, Pai, pedindo a confirmação desta palavra no coração do meu irmão, que meu irmão seja transformado literalmente, Pai, mediante a meditação da tua palavra. Em o nome do Senhor Jesus, eu te glorifico, Pai, pedindo que não nos conceda nenhum momento, Senhor, de vacilo, que não permita que venhamos proceder, mas que possamos prosseguir sempre para a frente, para o alvo, para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, o Eterno, o Emanuel. Que tua graça permaneça em nossa vida, em o nome do teu amado Filho, Senhor Jesus. Amém e amém.